Então vamos lá! Se você caiu nesse vídeo porque você tem algum interesse na língua inglesa, ou por desejar aprendê-la, ou também porque só quer saber quem eu sou, ou também saber o que eu faço da minha vida e qual é meu método de ensino de inglês. Muito bem, então eu sou o Fernando Baldasso. Se você não me conhece, nunca me viu por aí nas redes sociais, eu sou professor de inglês já há muito tempo, desde 2005, já morei muito tempo no exterior, 4 anos nos Estados Unidos, 2 anos na Itália, quase 6 anos em Londres, na Inglaterra. E sou estudioso da língua inglesa desde 1999, sou linguista poliglota e estou aqui hoje nesse vídeo para te falar sobre o método que eu uso para ensinar inglês e que tem ajudado muitas pessoas a terem sucesso. Então, o meu objetivo principal no meu curso é ensinar inglês falado pelos nativos, tá? Tanto americanos, quanto britânicos, quanto australianos, mas não só ensinar o inglês falado pelos nativos, mas também preparar a pessoa para que ela consiga passar numa prova de proficiência, para que ela consiga trocar de emprego, para que ela consiga ser promovida, para pessoas que queiram fazer intercâmbios e até para pessoas que queiram morar e estudar no exterior. Tá? Praticamente todas essas coisas eu fiz na minha vida. Eu estudei inglês, fiz faculdade no exterior, morei no exterior, participei de intercâmbio, consegui trocar de emprego, então eu consigo falar com muita clareza sobre as minhas experiências de vida e que obviamente foram muito importantes para mim e mudaram a minha vida completamente. Então, além de eu ensinar inglês falado pelos nativos, eu também posso ajudar e tenho ajudado muitos alunos a conseguirem conquistar algo a mais além de aprender a língua inglesa. Bem, para quem que é esse curso? Eu vou começar falando para quem que não é esse curso, tá? Para quem que não é. Para aquela pessoa que está esperando aprender inglês e chegar à fluência em 12 semanas, como eu vejo muito por aí, muita gente vendendo curso online, que a pessoa vai ficar fluente em 12 semanas. Se você acha que você vai acordar amanhã e vai estar saindo cantando músicas em inglês fluentemente, entendendo tudo que está acontecendo, assistir os seus filmes e seriados sem legenda e vai entender tudo. Se você está achando que vai estudar 1 hora por semana ou 2 horas por semana em 6 meses vai estar fluente, isso não... nesse vídeo não é para você. Aqui a história é um pouco diferente, eu diria totalmente direta e honesta, tá? Quando eu falo de fluência, eu tenho uma definição muito importante e também completa do que é fluência. E não é uma opinião minha, não é uma definição que eu criei. A definição que eu uso para fluência é a definição que uma das maiores organizações do mundo, que é europeia, fala sobre fluência em línguas, tá? Que uma pessoa pode chegar na fluência tendo um tal número de horas de contato de qualidade com a língua em curtos períodos de tempo para poder chegar à fluência. Eu vou falar um pouquinho mais adiante. Mas então, esse vídeo não é para aquela pessoa que está procurando uma fórmula mágica, sei lá, um chip, vai instalar e amanhã vai acordar fluente. Não é isso. Então, se você está procurando fluência, está procurando se tornar fluente em inglês em alguns meses, esse vídeo não é para você. Mas agora eu vou dizer para quem que é esse vídeo. Bem, esse vídeo é para aquela pessoa que nunca estudou inglês e queira começar do zero e aprender de forma objetiva e clara como os nativos falam a língua inglesa. É para aquela pessoa que já tentou estudar numa escola com um método e não deu certo, e foi para outro e também não deu certo, e tentou 1000 métodos, 1000 professores, pagou muito dinheiro para fazer aula particular e também não conseguiu chegar a lugar nenhum ou avançou muito pouco. É para aquela pessoa que já tem um certo nível de inglês e está parada nos seus estudos por algum motivo, ou por falta de horário, ou por falta de grana também. Sabemos que o momento não é muito legal, né, no país, no mundo. Também é para aquela pessoa que já estudou muito tempo
mas ainda não encontrou aquela clareza na comunicação com a língua inglesa, ainda se sente confusa, ainda tem problemas com conjugações, ainda falta vocabulário, ainda não entende estruturas da língua. Para aquela pessoa que quer participar de um intercâmbio, para aquela pessoa que quer estudar no exterior, para aquela pessoa que quer melhorar de vida, poder dar um jeito no seu inglês para ganhar mais. Sabemos que hoje quem é fluente em inglês no Brasil pode chegar a ganhar até 60% mais do que uma pessoa que não é fluente, né, numa mesma área. Para aquela pessoa que quer morar no exterior, né? E o meu slogan hoje é: sem inglês não se mora fora. Né? As pessoas costumam dizer assim, mas eu posso usar, e se eu for morar não sei onde, num país que não fala inglês? Sim, vai poder, ok, mas a vida vai ser mais difícil, porque hoje tem muitos e muitos países no mundo, por exemplo, a Alemanha oferece muitos cursos universitários gratuitos para quem queira ir estudar lá, só que tem que saber inglês. A Dinamarca tem cursos gratuitos, a Itália tem cursos gratuitos, a Holanda, a Finlândia. São muitos os países que oferecem faculdade gratuita. Tu só vai gastar o teu dia a dia, aluguel, comida, transporte e coisas do geral, mas o curso universitário é 100% gratuito, mas a pessoa precisa falar inglês para isso. Então tem inúmeros países que não têm o inglês como língua mãe, que oferecem muitas possibilidades incríveis de vida, de estudo, de imigração, porém a pessoa tem que falar inglês para que ela possa chegar a esse nível. Então sem inglês não se mora fora, sem inglês não se mora fora, e se conseguir vai ser muito mais difícil, com certeza. Eu tenho, através da minha história como professor de inglês, como eu comentei, eu comecei lá em 2005, depois de ter morado 4 anos nos Estados Unidos, muitos alunos que conseguiram mudar de vida, conseguiram todos esses objetivos que eu comentei agora há pouco. Muitos conseguiram trocar de emprego, outros conseguiram chegar a patamares altíssimos dentro de empresas, inclusive direção de empresas. Outros trabalham com exportação. Tenho vários alunos que já participaram de intercâmbios, voltaram, outros que estão em intercâmbios agora. Tenho alunos hoje, por exemplo, em intercâmbios na Austrália, nos Estados Unidos, no Canadá. Tenho ex-alunos que moram em vários países do mundo já, muitos que moram há muito tempo. Eu tenho aluno que está no Canadá, por exemplo, desde 2007 e não volta mais para o Brasil. Tenho um casal de ex-alunos que mora na Austrália já há 4 anos. Então, muitas e muitas pessoas já conseguiram chegar a resultados incríveis em suas vidas através do aprendizado da língua inglesa comigo, com o meu método. Inclusive eu quero te mostrar aqui um print screen de uma aluna que tinha estudado já inglês durante 8 anos e ela está fazendo meu curso online desde fevereiro. E há poucas semanas eu entrei em contato com ela pedindo para ela como estava o curso, se ela estava feliz, como ela estava se sentindo, se ela estava conseguindo acompanhar, se ela tinha algum problema, alguma dúvida. E ela disse que não, que estava tudo ótimo, estava tudo perfeito. E aí eu perguntei, tu tens alguma crítica? Porque eu também estou aberto a críticas, não sou perfeito como ninguém é. Então críticas é uma coisa que eu sei receber e gosto de receber, porque eu sei que eu sempre posso melhorar. E ela me dizendo que a única crítica foi dela não ter começado esse curso antes, porque os 8 anos que ela estudou numa escola tradicional, algumas aulas que ela fez dentro do meu curso, ela percebeu que dentro do que ela estudou no meu curso, ela não sabia muita coisa sobre aquilo, e era um inglês básico, ela começou do básico. Então, veja que é um curso que, como eu falei, não serve só para quem nunca estudou, serve também para quem já está em níveis avançados. E ela era uma pessoa que estava no nível avançado de conhecimento, porque ter estudado 8 anos numa escola regular leva a pessoa a um nível avançado. Porém, muitas vezes no nosso país, nós percebemos que as pessoas estudam 5 anos, 6 anos, 7 anos, 8 anos, e elas nunca chegam à fluência. Inclusive, esses tempos um rapaz me procurou para estudar comigo e ele tinha estudado 12 anos numa escola. O que eu acho um absurdo uma escola segurar um aluno durante 12 anos ensinando inglês para ele e o cara não era fluente ainda. Então, eu acho que
Nós temos que mudar essa velha opinião que as escolas regulares têm, de que quanto mais tempo elas segurarem um aluno lá dentro, melhor para elas. Obviamente, pensando no financeiro, melhor para as empresas, né? Para as grandes redes, mas não é a forma mais correta, não é nem um pouco correta, né? Se a pessoa pelo menos ficasse 5, 6 anos e saísse fluente, ótimo, mas é um investimento tanto de tempo quanto financeiro altíssimo para termos resultados baixíssimos. Então isso deve ser mudado e esse é um dos motivos pelos quais eu estou aqui. Aqui embaixo também vai ter vários vídeos de alunos e ex-alunos meus que conseguiram melhorar de vida, como eu falei, outros muitos que moram no exterior também. Vou colocar um videozinho agora aqui para que você possa ver de uma aluna minha que mora nos Estados Unidos já há mais de um ano, trabalhando como au pair, cuidando de crianças lá e está super feliz. Hello guys, o meu nome é Alessandra, eu sou natural de Carlos Barbosa, mas atualmente eu moro na Califórnia, nos Estados Unidos, e eu estou aqui para elogiar o teacher Fernando Baldasso e o seu método. Com certeza tudo que eu sei e tudo que eu consigo colocar em prática, a segurança com que eu consigo me comunicar, com certeza foram ensinamentos dele. Eu fiz vários módulos do curso com o teacher Fernando e eu só tenho elogios. Tenho certeza também que o fato dele já ter morado nos Estados Unidos e ter morado na Europa contribui para que eu me sinta confiante no que ele ensina e no que ele passa. Então é isso aí. Obrigada. E eu fico mais feliz ainda por poder participar da mudança que essas pessoas conseguem alcançar em suas vidas. Eu sempre digo assim que o sucesso do meu aluno é o meu sucesso. Eu não posso deitar à noite, botar minha cabeça no travesseiro e dormir tranquilo se eu sei que eu não fiz o meu melhor naquele dia do meu trabalho. Então, eu sempre digo que quanto mais sucesso os meus alunos tiverem, mais sucesso eu vou ter e mais realizado eu vou ser, e eles também. Então, nós temos que começar no nosso país olhar para o ensino como uma via de duas mãos aqui, ó. Se tu vai ter sucesso com o inglês aprendendo comigo, eu vou ter sucesso. Eu vou estar mais realizado, tu vai estar mais realizado. Se tu vai estar mais feliz, eu também vou estar mais feliz. Então, 50-50, como se diz no inglês, tem que ter essa troca para que todo mundo possa sair ganhando, tá bom? Então dá uma conferida em todos os depoimentos aqui embaixo desse meu vídeo para que você possa ver algumas das pessoas que foram impactadas até hoje através do meu método de ensino, o método BOLD. Como eu cheguei nesse método, muitas pessoas me perguntam, e vou dizer assim, super honestamente, super abertamente, que não foi um método que eu acordei de manhã e tive a ideia, não foi um livro que eu li e cheguei àquela conclusão, não foi nada disso, foram anos e anos e anos de muito estudo, de muito perrengue, de muita dificuldade, de muito aprendizado, e tudo começou lá em 1999, quando eu terminei meu ensino médio, ingressei na faculdade aqui no Brasil, e decidi fazer um curso particular de inglês numa escola, numa rede gigantesca que existe aqui no Brasil, que até hoje existe, é uma das que mais domina o mercado do ensino de línguas. E eu comecei a estudar inglês então em março de 1999 e fui estudando, estudei 99 inteirinho com o método daquela escola, com a minha professora, que inclusive era filha do dono da escola aqui da minha cidade, e eu me sentia ok com aquele estudo. Eu pagava aulas VIP, aulas particulares com ela, eu trabalhava à noite numa empresa e estudava pela manhã, pagava, na época eu gastava assim 1/3 do meu salário, mais ou menos 1/3 do meu salário, para fazer aquelas 2 horinhas de aula todas as semanas. Aí estudei 99 inteirinho, de março até dezembro, entramos em férias, e nesse período de férias a minha professora foi fazer um intercâmbio nos Estados Unidos, um trabalho de intercâmbio a trabalho em estações de esqui para
estudantes universitários. E ela voltou no finalzinho de fevereiro, início de março, quando retomamos as aulas, e ela me disse, Fernando, é tudo lindo, é tudo fantástico, eu trabalhei muito, ganhei em dólar, juntei uma grana, e agora voltei, eu quero ir novamente, não sei o que, nananã. E ela me encheu os olhos. Me encheu os olhos, e graças a Deus que ela fez isso comigo, agradeço ela até hoje. E aí eu me encantei com todas as histórias que ela me contava, eu ia para aula, eu praticamente pedia para ela me contar mais histórias do que tinha acontecido lá do que propriamente fazermos aula. Tentávamos sempre em inglês, obviamente. Isso me animou de tal forma que eu olhei para ela um dia numa aula e disse assim, fulana, eu quero ir. Eu quero ir. E ela me disse assim, não, então vamos lá, vamos estudar, vamos te preparar para te ir também. E quando é que tu quer ir? Isso era início de 2000, tá? E ela me disse assim, quando é que tu quer ir? 2003, 4, 5? Eu disse, não, 2000, eu falei para ela. Quando é que começa a temporada de trabalho? E ela me explicou, não, a temporada começa em dezembro. Então tá valendo, vou dezembro, vou agora, vou em dezembro de 2000. Então, eu tinha assim, 7, 8 meses pela frente para me preparar. Vamos botar 8 meses, 9. E aí, nós continuamos o nosso curso e eu comecei a me preparar, comecei a estudar ainda mais e em julho fiz uma prova, passei, que era uma prova só para saber o nível, precisava ter nível básico assim para ir trabalhar nesse intercâmbio. Passei, fiz passaporte e corri, juntei uma grana, peguei grana emprestada do meu pai, comprei passagem, peguei visto, chegou dezembro de 2000, pum, embarquei. Eu tava assim, nossa, eu tava nas nuvens de feliz. E já me sentia preparado, né? Pensei, bom, eu tô estudando aí, tirando o período de férias e tudo, eu estudei praticamente 2 anos. Eu pensei, estudei 2 anos, bem estudados, me esforcei muitíssimo, agora é a hora. Agora não tem erro, agora eu vou embarcar nesse avião, vou para lá e sucesso, ninguém me segura. Cheguei nos Estados Unidos, já na imigração foi super complicado. Imigração nos Estados Unidos, passa sozinho, né? Estávamos num grupo de pessoas indo para o mesmo intercâmbio, para o mesmo lugar. Passei sozinho, tive sorte, eu acho, porque a agente imigratória não me perguntou quase nada, então foi rapidinho, mostrei os documentos, passei. Cheguei na cidade de São Francisco, foi a primeira cidade que eu fiquei 4 dias fazendo a orientação do programa, passei 3 dias assistindo palestras o dia inteiro na orientação do meu programa, que eles ensinavam o que tinha que fazer e não sei o que, como é que seria na estação de esqui, como seria com o empregador, como se comportar, todas as leis e tudo mais. Eu não entendi uma palavra dos 3 dias participando da orientação. E aí eu comecei a me perguntar, puxa vida para não dizer pior, tá? PQP. E agora, 3 dias aqui ouvindo o povo falando lá na frente e não entendi nada. Entendia coisinha assim, uma palavrinha aqui, uma lá, mas não dava nem para entender o macro assim do que estava acontecendo. E aí foi transferido para a estação de esqui no norte da Califórnia, lá nas montanhas. E o primeiro contato que eu tive sozinho com um americano, um rapazão lá, super jovem, chegou assim pra mim, ele era altão, magrão, com uma prancha de snowboard embaixo do braço, ele chegou pra mim e disse, hey, how's it going, dude? E eu olhei pra ele e fiz assim, oh my God, eu pensei. Quer dizer, eu não pensei oh my God, eu pensei, meu Deus. Que eu nem sabia o que era oh my God. Pensei, meu Deus. Aí ele me olhou novamente, assim, depois de uns 3, 4 segundos de silêncio total, que se ouvia só os pássaros assim no ar, ele me olhou, how's it going, dude? Eu pensei, oh meu Deus, piorou. E aí passou mais uns 2, 3 segundos, ele virou as costas e foi embora. E eu pensei, caraca, velho, o que eu tô fazendo aqui? Não consegui entender nem o que o cara me falou aí. E aí fiquei super pra baixo, né? Super pra baixo. Passei 1 mês nos Estados Unidos, praticamente sem falar nada. E aí chegou um ponto que eu pensei assim, cara, não dá, meu, ou tu fala ou tu vai embora, bota a cara a tapa. E aqui que eu tomei uma primeira grande atitude, assim, eu pensei, eu vou embora dessa estação de esqui, que era um lugar muito pequeno, muito isolado de tudo, não tinha nada para fazer lá, e vou para Los Angeles. Aí saí, peguei um ônibus, fui para Los Angeles, cidade de 20 milhões de habitantes, cheguei lá,
Passei muito aperto, muito perrengue, e aí eu lembro que um dia fui procurar um emprego e a pessoa me falou aquele mesmo how's it going? Hey, how's it going? E aí eu pensei assim, pá, esse how's it going é o mesmo how's it going que o cara me falou lá na estação de esqui quando eu cheguei. Tem um cabelo aqui dentro do meu olho. Que cabelo, né? Aí eu pensei, vou procurar o que é esse maledeto, né? Esse maldito desse how's it going. Procurei, busquei, papai, encontrei. Bem, turns out, a conclusão foi que how's it going é uma maneira muito informal de perguntar como a pessoa está. E aqui foi a primeira grande lição que eu tomei. Nunca aprender somente uma forma para se dizer a mesma coisa, especialmente no inglês falado, inglês do dia a dia, porque existem muitas. Pensa comigo quantas maneiras existem para se dizer olá, como você está, tudo bem? Existe, e aí, beleza? E tudo em cima? Ó, gente, tudo, sei lá, existem 1000 formas no português. E no inglês também, e no italiano, e no espanhol, e no alemão, em todas as línguas existem várias formas para se dizer isso. Então a primeira grande lição foi aprender mais formas de se dizer a mesma coisa, especialmente para o inglês do dia a dia, o inglês falado, o inglês da rua, né? E aí passou-se um tempo, estava ainda buscando emprego em Los Angeles, logo que eu tinha chego lá, e um dia eu fui comer num lugar e a garçonete chegou assim e perguntou Hi, how are you? Eu pensei, opa, essa aqui pelo menos falando Hi, how are you? Finalmente alguém fala o que eu aprendi lá no Brasil, porque eu só tinha aprendido essa forma de perguntar como a pessoa está. E ela chegou, Hi, how are you? Oi, como você está? E eu disse, oh, I have hungry. E ela me olhou assim, sorry? Desculpa, ela falou, o que tu falou? Eu disse, I have very hungry. I have very hungry. E aí ela me olhou assim, oh, you are hungry. Enfim, para resumir a história, eu falei uma coisa totalmente errada porque eu comparei algo que não pode ser comparado do inglês com o português. E aqui está o exemplo. No inglês, o verbo é to be hungry, que é estar esfomeado, estar faminto. No português nós não falamos assim, ninguém fala estou esfomeado. A gente fala até estou faminto, mas é pouco comum. Geralmente nós falamos eu tenho fome, eu possuo ela. Só que não se fala assim em inglês. Em inglês é ser, é estar esfomeado, estar faminto. E aqui que eu tive a minha segunda grande lição. Não comparar o que não pode ser comparado. Porque tem muita coisa, especialmente quando nós falamos do inglês do dia a dia, expressões, muita coisa não pode ser comparada, não pode ser simplesmente traduzida ao pé da letra. E o método que eu tinha estudado no Brasil antes de ir para os Estados Unidos era um método super robótico e totalmente feito por traduções. Não estou dizendo aqui que a tradução não possa nos ajudar. Ela pode nos ajudar, e já vou falar mais sobre isso, mas a tradução não vai nos ajudar naquilo que não pode ser comparado. Por exemplo, quantas vezes você já deve ter assistido um filme que lá no filme a pessoa fala, vou falar um palavrão aqui, tá? Desculpa. Que a pessoa no filme fala lá, oh, shit. Shit significa cocô, excremento, merda, bosta, é? E lá embaixo aparece droga. E eu digo assim, tá, e aí a gente vai aprender que shit é droga. E que droga é shit, onde não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então aqui existe uma tradução de equivalência, né? Que no inglês eles falam, oh, shit. E aqui no Brasil fala, ah, que droga. Entendeu? Então, há coisas que não podem ser comparadas, porque vai atrapalhar o processo de aprendizagem e vai quebrar com a pessoa lá na frente, como aconteceu comigo, né? E aí, essa foi a segunda lição. Passou-se mais um tempo, encontrei um trabalho, comecei a trabalhar em Los Angeles, feliz da vida, porque finalmente estava ganhando uma grana e conseguindo melhorar meu inglês e não sei o quê. Eu estava trabalhando numa lojinha de souvenirs, de presentes, né? Lembranças da Califórnia, Santa Mônica, que era a cidade onde eu morava e tudo mais. E tinha um rapaz que era natural de Boston, de um outro lugar, bem distante da Califórnia, inclusive o apelido dele era Boston. Eu não conheci ele há muito tempo. Eu não sei por que cargas d'água, acho que ele não ia muito com a minha cara. E ele fazia um trabalho de segurança nessas lojas.
nessas lojas de presentes. E um dia eu olhei para ele e disse assim, Boston, I'm gonna go to the toilet. Óbvio que eu não falei nessa fluência porque eu não era fluente assim na época, tá? Mas eu disse, Boston, eu vou até o banheiro, tu pode ficar de olho aqui na loja para mim? Então ele fazia esse trabalho durante o dia, né? Era uma pessoa que trabalhava em cada loja, então ia pro banheiro, ia buscar um almoço, ia fazer alguma coisa, ia até o estacionamento pegar uma coisa no carro, ele ficava de olho na loja e se entrava alguém, ele dizia assim, espera um pouco, o rapaz já volta aí, só um segundinho, só tô aqui olhando para ele. E aí eu fui ao banheiro, ele disse, não, vai tranquilo que eu olho. Eu fui ao banheiro, quando eu voltei ele estava atrás do balcão, no caixa, abaixado, eu vi só a cabecinha dele, sempre ele tinha um cabelo loiro, enroladinho, assim, meio compridinho, e um boné, aquele boné bem americano que vem até em cima da sobrancelha aqui. E eu só vi o caputinho, assim, só a cabeça dele atrás do caixa. E eu já entrei maluco, né, porque aquela loja era minha responsabilidade, né. E eu cheguei e disse, Boston, what are you doing? Eu disse, o que tu tá fazendo? E ele levantou e saiu correndo. E não falou nada. E eu pensei, puxa vida, e agora o que esse cara fez? Aí já fui lá, conferi a grana, conferi meus documentos, que eu tinha mochila ali com meu passaporte e tudo, minha carteira, e tava tudo em ordem. Eu pensei, olha, interessante, o que o cara tava fazendo aqui? Não levou nada. E aí, algumas horas depois, ele voltou e ele chegou para mim e ele disse assim, Fernando, I would like to talk to you. I really want to apologize for what I did before. Então ele estava basicamente, ele voltou e disse, Fernando, eu quero conversar contigo. Eu quero pedir desculpas pelo que aconteceu antes. E ele usou I apologize. E eu não sabia o que era esse tal de apologize. E eu fiquei mais puto ainda, né? Mais bravo ainda. Eu olhei para ele e disse assim, Boston, get out of here. I don't want to talk to you now. Tipo, sai daqui, não quero falar contigo. Mandei o cara embora. E aí eu fiquei com aquele apologize na cabeça, assim, eu pensei, apologize. Só que eu tinha entendido apologize, com P na primeira letra. Peguei meu dicionário físico, né, não tinha nada de tradutor e nada do que tem hoje. Peguei meu dicionário, fui lá, fui no P, P-O-L, e não tinha nada de apologize, nada. E eu pensei, meu Deus do céu, bom, parei, né, desisti. Olha a coincidência. Eu sempre escutava muita música lá. E aí tava escutando música de uma banda que eu sempre gostei muito, conheci lá e gosto até hoje, que é Three Doors Down. E daqui a pouco o cara falou apologize lá na música. E eu pensei assim, caramba, foi a mesma palavra que o Boston me falou agora há pouco. E aí eu pensei, e começa com A, peguei meu dicionário novamente, fui lá, apologize, adivinha, apologize é pedido formal de desculpas. Eu pensei, oh my God. E aí eu já fui correr buscar ele, né, encontrei ele e disse, Boston, I'm so sorry, I apologize now. E aí eu expliquei para ele que eu não tinha entendido o que ele falou, porque eu nunca tinha ouvido falar daquela palavra, daquele apologize, não sei o que, papá. E aí, enfim, fizemos as pazes e nos tornamos amigos depois disso, né? Então, dentro desse contexto aqui, eu aprendi a minha terceira lição, que é comparar o que pode ser comparado. Porque nós temos muitas estruturas que podem ser comparadas do inglês para o português. Não só estruturas como palavras. Olha esses dois dados que eu vou dar aqui, ó. É comprovado que 89% das estruturas gramaticais do português são comparáveis, muito parecidas ou iguais às do inglês. 89%. Então, assim, eu uso muito isso no meu curso. Eu mostro muito para os meus alunos, eu digo assim, ó, isso aqui compara com o português porque a estrutura é igual. Não fica batendo cabeça tentando entender isso e aquilo se é igual ao português, que o português é a nossa língua dominante. Então, vai direto do português, vai para o inglês que vai dar certo, né? E nós temos em torno de 3.000 palavras cognatas do português para o inglês. Palavras cognatas são aquelas palavras que são parecidas na escrita, na pronúncia e têm o mesmo significado e às vezes têm a mesma escrita. Por exemplo, chocolate, banana, criminal. São palavras que são escritas totalmente iguais, têm o mesmo significado e a pronúncia muda um pouco.
Então, tem muita coisa que nós podemos comparar do português para o inglês para aprendermos inglês, e não só para aprendermos, mas para acelerarmos o nosso processo de aprendizagem. Então, com essas 3 grandes lições que eu tomei assim nos primeiros meses nos Estados Unidos, primeiros 3, 4 meses por aí, que são nunca aprender somente uma forma de se dizer alguma coisa, porque as pessoas vão usar formas diferentes, se tu não souber, tu vai te quebrar, vai dar com a cara no muro. Segunda, não comparar o que não pode ser comparado. E terceira, comparar tudo que pode ser comparado. Yeah? E são 3 coisas principais que eu tenho dentro do meu método. E todas as aulas dentro do meu curso eu digo, ó, essa estrutura não pode ser comparada com o português, portanto não pense com a cabeça do português, vamos aprendê-la em inglês. Aí vai para uma outra estrutura lá, essa estrutura é igual ao português, compare. Essa estrutura é parecida, aqui ó, essa parte é igual, essa outra não tanto, então ela pode ser um pouco confusa, cuidado. Então é importante que o método aborde essas coisas, esses 3 pontos, porque eles vão acelerar muito o nosso processo de aprendizagem. Falando do how are you, how's it going, what's up, eu tenho uma aula inteirinha que trata só de greetings e farewells. Greetings são cumprimentos e farewells são maneiras de dizer tchau, de todas as formas. Essa aula tem mais de 100 formas. Olha só, mais de 100 formas. Óbvio que a pessoa nunca vai usar todas essas 100, mas é importante que a pessoa saiba da existência delas, porque senão vai acontecer o que aconteceu comigo. Eu cheguei nos Estados Unidos, o cara chegou pra mim e falou, hey, how's it going, dude? E eu, e aí agora, né? Boom! Explodiu minha cabeça, não sabia de mais nada, né? Então, basicamente esse é o iniciozinho da minha história, tá? Aí eu acabei ficando 1 ano nos Estados Unidos, voltei pro Brasil porque o meu visto venceu. Não consegui mais ficar, não consegui me adaptar muito ao Brasil, porque todo o meu ano de história que eu tinha ficado nos Estados Unidos, apliquei para mais um visto com uma grana que eu tinha economizado, fui mais uma vez e fiquei mais 3 anos, então fechei 4 anos nos Estados Unidos. E aí eu decidi voltar para o Brasil, tinha muita saudade dos meus amigos, da minha família, e decidi voltar. Voltei no final de 2004 e em 2005 já comecei a trabalhar como professor de inglês na mesma escola onde eu tinha estudado, porém sob nova direção. E aí foi muito interessante porque eu comecei a dar aula e eu lembro até hoje que na época a proprietária da escola tinha me contratado para ganhar R$7 por hora. Tá? Eu ia ser horista. E aí eu comecei a dar aula, né? Dava aula, passou o primeiro mês, ela me chamou na sala de aula, no escritório dela para eu assinar o holerite, né? Do primeiro mês de pagamento. E eu olhei lá o total, olhei o número de horas que eu tinha trabalhado, calculei, aí olhei do lado, tava R$8 por hora. E eu disse, dona Ana era o nome dela. Um amor de pessoa, adoro ela, somos amigos até hoje. E disse, dona Ana, a senhora se enganou, nós assinamos o contrato para R$7 por hora, a senhora está me pagando 8 aqui, a senhora está enganada. Ela disse, não, Fernando, não me enganei, é um prêmio que eu já estou te dando porque eu vejo todos os meus alunos saindo aqui das aulas contentes. E a semana passada saiu e me disse assim, dona Ana, que contratação, viu? O cara é fera. E eu fiquei super chocado, assim, né? Porque eu pensei, nossa, que legal, eu não tinha tido um feedback daqueles, era o meu primeiro trabalho ensinando inglês, era o meu primeiro mês ensinando inglês. Óbvio que eu tinha toda uma carga de experiência do exterior, falar inglês fluente, igual americano, e contar histórias e não sei o quê, mas era a minha primeira experiência ensinando inglês, e aquilo para mim foi assim, nossa, foi incrível, eu cheguei em casa, eu quase não dormi do êxtase que eu tava, né? E foi uma experiência muito, muito, muito boa. E eu fiquei 2 anos ensinando inglês nessa escola com essa senhora, porém eu não ensinava somente com aquele método. Eu passava, eu fazia assim, tipo, era aulas de 2 horas, eu fazia meia hora com aquele método, depois eu entrava com um método diferente, que eu ainda não sabia, mas foi o início do desenvolvimento do método que eu uso hoje, já uso há vários anos para ensinar inglês. Que era basicamente comparar o que pode ser comparado, não comparar o que não pode, ensinar várias formas de se dizer a mesma coisa,
e trabalhar sempre em cima disso, em cima dessas formas. E um dia a dona Ana me chamou na sala dela, eu pensei, ups, deu problema. E ela me disse assim, Fernando, como é que tu tá dando as aulas? Eu pensei, ih, ferrou. Ferrou, vou perder o emprego. E aí eu disse assim, olha, dona Ana, eu tive experiência, eu estudei nesse método, nessa escola antes da senhora ser a proprietária, e eu fui para os Estados Unidos depois de 2 anos estudando, eu cheguei lá e não sabia quase nada, eu disse para ela, então eu vi que esse método não é o melhor método se a gente realmente quer ensinar inglês, e aí o meu objetivo aqui é ensinar inglês, eu acredito que o da senhora também seja, né? Então eu estou usando técnicas que eu usei para eu estudar inglês os 4 anos que eu morei nos Estados Unidos e que me levaram à fluência de forma bastante definitiva e relativamente rápida. Então eu não quero que os alunos fiquem aqui muitos anos e nunca aprendam a falar nada, que foi o que aconteceu comigo. Ela disse, perfeito. Nossa, aí eu pensei, meu Deus, eu estava aqui todo cagado, achando que eu ia perder emprego, e ela me fala uma coisa dessa. Aí ela me disse, não, Fernando, perfeito, porque os alunos estão felizes e eu gostaria de assistir algumas aulas tuas e que tu pudesse dar uns treinamentos para os teus colegas de trabalho aqui. E eu pensei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aquilo me chocou mais uma vez. E foi o que aconteceu, o que acabou acontecendo, desculpa. Ela assistiu algumas aulas e aí eu dei algumas aulas de inglês, umas 7, 8 aulas, para os meus colegas como se eles fossem alunos. E foi um sucesso, foi um sucesso. E aí, inclusive, naquele tempo, uma grande empresa aqui da minha cidade, que é uma empresa que emprega 6 mil pessoas aqui na minha cidade, eles entraram em contato conosco para nós fazermos avaliações de funcionários para saber se os funcionários tinham condições ou não de trabalhar na exportação, viajar, participar de feiras, desenvolver fornecedores e ir para negociações. E nosso negócio assim da escola cresceu de uma forma bastante exponencial e bastante interessante. Eu trabalhei 2 anos, então 2005 e 2006 nessa escola com a dona Ana, e depois eu decidi ir pelo mundo novamente. Eu tinha um sonho de conhecer a Itália, tenho descendência italiana, e fui para lá e acabei ficando na Itália 2 anos. Estudei italiano com o mesmo método que eu estudei inglês lá nos Estados Unidos, que, como eu falei inicialmente, não era um método, pelo menos não tinha um nome, não era um método claro, mas que eu fui desenvolvendo e fui usando, fui melhorando, fui fazendo isso, fazia uma coisa não dava certo, eu mudava até que dava certo, e eu usei esse mesmo método para aprender o italiano, e cheguei à fluência no italiano. Hoje sou professor de italiano também. E aí, depois de 2 anos na Itália, eu decidi que eu queria voltar a morar num país que falasse língua inglesa, e aí eu fui para Inglaterra porque era apaixonado pelo sotaque britânico, que é o sotaque que eu prefiro hoje, e fui para Inglaterra. Cheguei em Londres em 2009 e fiquei até metade de 2017, com alguns intervalinhos pequenos ali no meio, mas basicamente deu uns quase 6 anos morando em Londres. Dei aula para italianos, aula de inglês para italianos na Itália, dei aula de inglês para vários brasileiros e sul-americanos quando eu morava em Londres também, e desde que eu voltei do Brasil que eu dou aula 100% online. Eu tenho turmas ao vivo, né? Inclusive alunos privados, VIP, ao vivo. E quando veio a pandemia, no ano passado, eu perdi muitos alunos por causa da pandemia, porque muitos perderam emprego, outros ficaram preocupados com a situação, pararam, nananana, e foi um período bastante difícil, pela tensão que se passava, né? E logo mais, uns 2 meses depois de eu ter perdido vários alunos, os alunos começaram a voltar, porque eles perceberam que aquela pandemia não seria algo passageiro de 2, 3 semanas. Observava-se tudo que estava acontecendo na Europa, no hemisfério norte, basicamente, e os alunos começaram a voltar, novos alunos chegando, alunos internacionais. Hoje eu tenho alunos em vários países da Europa, Noruega, Luxemburgo, Itália, Irlanda, tenho um aluno na Austrália, então tem vários alunos que fazem aula comigo hoje internacionalmente, que eles estão lá e fazem aula comigo. E eu sei que chegou junho
junho, julho do ano passado, eu tava com a minha agenda totalmente lotada e eu não conseguia mais atender as pessoas. E eu continuava dizendo, não tem horário, desculpa, não posso te atender, desculpa, não tem horário. E eu cheguei para minha esposa, que é professora de inglês também, tem 20 anos de experiência dando aula para aula de inglês mais para crianças, e eu disse para ela, Alessandra, a gente vamos dar um jeito nisso aqui, porque a gente não pode continuar receber pessoas, chegar pessoas pedindo para estudar inglês comigo e eu dizer não posso. Vamos dar um jeito, porque se as pessoas estão vindo até mim, é porque ou foi indicação, elas viram alguma rede social e gostaram, elas querem estudar comigo, por isso que elas vieram comigo, vamos ter que dar um jeito nisso aqui. E aí eu pensei, vou montar um curso 100% online. Então hoje eu continuo com as aulas ao vivo, continuo com a minha agenda totalmente lotada, tanto que eu vou te dizer, eu estou gravando esse vídeo aqui, já é passada meia-noite, porque é o único horário que eu tenho, e criei o curso online. Montei o cronograma todinho de todas as aulas, de acordo com o cronograma que eu dou às aulas de inglês, gravei todas as aulas, virei madrugadas gravando aulas, e hoje o curso tá 100% montado. São 218 aulas no curso e é um curso do zero ao avançado. E como eu falei, serve para aquela pessoa que nunca estudou inglês na vida, para aquela pessoa que já tentou vários métodos e não chegou a lugar nenhum, para aquela pessoa que estudou e está parada por algum motivo, aquela pessoa que estudou muito tempo mas ainda está confusa. Eu tenho inclusive uma aluna que está fazendo meu curso, que ela mora no exterior e ela é fluente em inglês, só que ela disse assim, Fernando, eu preciso me reciclar. Eu preciso me reciclar, eu preciso rever estruturas, isso e aquilo, porque às vezes eu fico confuso. Ela está fazendo o curso e está tendo resultados incríveis, assim, elogios no trabalho a toda hora. Então essa é a minha história, com a língua inglesa, tudo que eu conquistei. Morei em vários países, morei anos fora do Brasil, conheci a minha esposa através da língua inglesa, porque eu trabalhei um tempo numa escola aqui no Brasil, no intervalo que eu tive entre as duas vezes que eu morei em Londres, e quando eu voltei a morar em Londres, ela pegou a minha vaga de trabalho aqui numa escola, e aí nos conhecemos, e aí decidimos ficar juntos, casamos, temos filhos e tudo mais. Então é o quanto a língua inglesa mudou a minha vida. Eu saí de um trabalho numa empresa que eu trabalhava no chão de fábrica, na época lá em 99, 2000, ganhava salário mínimo que era R$320 por mês, e eu gastava cento e tanto no meu curso, e era impossível, não conseguia fazer nada. Então a língua inglesa absolutamente mudou minha vida. Nossa, não foi 100%, foi milhões por cento. E com a língua inglesa veio... Com a língua inglesa, depois eu aprendi o espanhol já nos Estados Unidos, aprendi italiano, né? Estudei algum tempo de alemão, hoje não tenho mais tempo para estudar, porque eu tô atolado até o pescoço com tudo que eu tenho para fazer e família, mas assim, tudo começou por botar a cara a tapa, arriscar e ser ousado. E esse é o nome do meu método. O nome do método é BOLD, BOLD Method. A palavra BOLD significa exatamente isso. Significa ser ousado, ser audaz, ser corajoso, botar a cara a tapa. Porque, pense comigo, você deve ter uma profissão ou uma ocupação, ou você deve ter algum hobby que você é muito bom. Pense numa coisa que você faz muito bem, nem que seja fritar ovo. Tem gente que é fantástico em fritar ovo. Eu frito ovo e como porque eu tenho que comer, mas eu não sou muito bom. Mas pense assim, uma coisa que você sabe fazer muito bem. Como é que você aprendeu? Foi só na teoria ou foi botando a cara a tapa? Foi sendo corajoso, foi sendo audaz? É essa forma que se deve aprender. Então, eu ensino muito isso no meu curso através da língua inglesa, que nós precisamos botar ela em prática, nós precisamos arriscar, nós precisamos errar. Porque o erro é natural, e a pessoa que não erra, ela não tem a chance de um dia, num desses erros, fazer a ligação e entender, isso aqui está errado. Lá na aula aprendi que não é assim. E corrigir o seu próprio erro, que esse
é um momento onde se vira a chave, assim, cometer o erro uma vez, cometer duas, cometer três, cometer quatro, talvez lá na 10ª vez a pessoa, depois que cometeu o erro, pensa assim, errei, isso aí não é assim, aí na próxima errou mais uma vez, errei mais uma, e na próxima, antes de falar, puxa o freio da mão e pensa assim, isso aqui tá errado, e aí fala certo, entendeu? Então tem que arriscar, tem que ser audaz, tem que ser corajoso, porque sem isso não se aprende línguas em lugar algum com método nenhum, tá? Muito bem. Eu falei anteriormente que eu ia comentar um pouco mais sobre fluência e algumas outras coisas, então vamos lá, olha só. Antes de eu falar sobre fluência, eu quero te mostrar uma imagem, que é o que eu chamo de triângulo da fluência, ok? O triângulo da fluência simboliza 3 coisas que nós precisamos aprender para chegarmos à fluência, tá? Que são sintaxe, sintaxe significam as estruturas de uma língua, as estruturas do português, do italiano, do alemão, do inglês, estamos falando de inglês, então aprender a sintaxe do inglês, que são as estruturas, aprender vocabulário, que são as palavras, então pense comigo aqui, ó. Quando eu aprendo sintaxe, eu aprendo as estruturas. Quando eu aprendo vocabulário, esse vocabulário vai encaixar aqui nas estruturas. E aprender pronúncia. Quando eu aprendo sintaxe, vocabulário e pronúncia, ao mesmo tempo em todas as aulas, eu chego na fluência com muito mais rapidez e muito mais solidez. E de forma definitiva. Porque pense comigo, tem muito método por aí que fala, eu vou te ensinar só a falar. A pessoa não vai aprender, a pessoa não vai chegar à fluência só sabendo falar. E se tiver algum caso que for uma exceção, que nós não podemos tratar as exceções como regras, né? Se tiver uma pessoa que chegar à fluência sem aprender estruturas e vocabulário, ela vai ser muito limitada. Ela não vai saber escrever, ela vai ter muita dificuldade para ler, ela não vai conseguir passar numa prova de proficiência que não vai permitir ela estudar numa universidade gratuita na Alemanha, por exemplo. Né? Ela não vai poder imigrar para a Austrália, que é um dos melhores países do mundo para se morar e um dos que mais paga, ou Canadá, ou Nova Zelândia. Entendeu? Ela não vai conseguir passar numa entrevista de um visto para Estados Unidos, por exemplo. Né? Não vai poder tomar um chá da tarde com a rainha da Inglaterra, como eu fiz. Não, tô brincando. Seria legal, mas é que eu estava ocupado aquele dia e não deu tempo. Certo, né? Piadas. Então, quando a pessoa aprende a língua inglesa, aprende no sintaxe, vocabulário e pronúncia, ela sai já 1000 por hora, ela já sai embalada, ela já vai aprender a falar, escrever e ler e ouvir do primeiro dia, da primeira aula em diante, e que vai continuar numa velocidade bem maior, tá? Outra coisa, as 4 habilidades que nós temos para aprender línguas, tá? Que são, nós temos 2 habilidades que são entradas de conhecimento, tá? Que são o reading, que é a leitura, né? Então uma entrada pelos olhos, e o listening, que é a audição, a compreensão auditiva, que é outra entrada pelos ouvidos. Então pense assim que tudo que nós aprendemos na vida, nós temos 2 maneiras de absorver, ou pelos olhos, de forma visual, através de uma leitura ou visual, ou pela compreensão auditiva, pelo som. Essas são as 2 entradas que nós temos de conhecimento. E depois nós temos 2 habilidades que são saídas para cada uma dessas, tá? Que são a escrita, que é o writing. Então, quando eu aprendo a ler, eu aprendo a escrever, porque eu vejo a composição das palavras, eu vejo a composição sintaxe, as estruturas das frases, e eu aprendo a colocar aquilo no papel, ou no e-mail, ou num documento. E quando eu aprendo a escutar, eu aprendo a falar, que essa é a habilidade do speaking, a fala. Então essas 4 habilidades devem ser trabalhadas todas as aulas, sem exceções. E eu tenho muito orgulho do meu método e do meu curso online, porque eu trabalho tudo isso todas as aulas. Todas as aulas, elas são regadas de exemplos,
e a pessoa vai me ouvir lendo aquilo lá várias vezes, a pessoa vai ler aquela palavra várias vezes, eu explico a estrutura, eu explico palavra por palavra, eu falo o que significa no português também para que a pessoa tenha um entendimento muito maior. Então, os três, o que eu chamo do triângulo da fluência, que é sintaxe, vocabulário e pronúncia, e as 4 habilidades, reading, listening, writing and speaking, tudo isso é trabalhado em todas as aulas. E é por isso que tenho tido tanto sucesso através dos anos e tantas pessoas têm aprendido inglês comigo e com o meu método e têm conseguido melhorar de vida, tá? Agora sim, vamos falar sobre um pouco sobre a fluência. Existem provavelmente assim centenas ou milhares de definições para fluência, ok? Mas nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos de fluência de línguas, tá? Esses dias eu vi um anúncio de um rapaz que estava vendendo um curso de inglês e eu achei a oferta dele assim incrível. E eu vou te dizer que se eu não falasse inglês e se eu não tivesse a experiência com a língua inglesa que eu tenho hoje, bem provavelmente eu teria comprado o curso dele. A oferta era a seguinte: torne-se fluente em inglês em 12 semanas. Eu pensei, caraca, velho, 12 semanas? Como assim? Eu tô nesse mercado aqui e tô com essa profissão desde 2005, estudo não só inglês, estudo línguas. Eu sou um linguista desde 1999 e eu nunca tinha ouvido uma coisa dessa, ficar fluente numa língua em 12 semanas. Eu pensei, eu vou ver quem é esse cara. E aí, pum, acompanhei, não sei o que, lá pelas tantas. Bem, a definição de fluência dele é tu conseguir entrar num café, comprar um café, tu entrar no McDonald's, conseguir pegar um Big Mac, entrar num restaurante, conseguir pegar uma comida, chegar no aeroporto, fazer um check-in. Bem, sinto muito, mas essa não é a definição de fluência. E aí eu entendi, claro, aprender essas coisas não precisa nem 12 semanas, dá para aprender elas em 4, 5 dias, se a pessoa quiser baixar a cabeça e estudar para valer mesmo, com vontade, né? Então, assim, a melhor definição para fluência que se pode encontrar hoje no mundo vem do padrão europeu de ensino de línguas, tá? E ele diz o seguinte, que uma pessoa pode chegar na fluência ainda nos níveis intermediários. Então, não necessariamente a pessoa tem que chegar nos níveis avançados para chegar à fluência. Ela pode chegar à fluência nos níveis intermediários, não é uma regra, tá? E ela tem que ter tido, em média, 600 horas de contato de qualidade com a língua. Agora, o que é contato de qualidade? Contato de qualidade é uma aula bem dada, com um método eficaz, de forma clara, e depois a pessoa ter contato fora da aula, assistir o máximo de coisas possíveis, tudo em inglês, ouvir música em inglês, conversar com quem puder conversar em inglês, ter o máximo de contato de qualidade com a língua. Então, eles falam uma média de 600 horas, mas não num período muito longo. Por exemplo, por que as pessoas aqui no Brasil estudam inglês 5, 6, 7, 8 anos e nunca chegam à fluência? Porque elas estudam 2 horas por semana. E se formos pensar aqui, ó, a maioria das escolas oferece assim 70 horas de aula por ano. Então vamos pensar assim, se a pessoa precisa 600 horas para chegar à fluência, num período, num curto espaço de tempo, essa pessoa que está estudando 2 horas por semana na escola e está fazendo 70 horas por ano, ela vai chegar nessas 600 horas depois de 8, 9 anos de estudo. Só que é um tempo muito espaçado. A nossa cabeça, o nosso cérebro não vai conseguir nunca chegar ao ponto de olhar para a língua inglesa e dizer assim, a língua inglesa não é mais estranha, manda vir porque eu estou gostando e agora a coisa vai acontecer. Tem que ser num período de espaço mais curto, tá? A pessoa que, como eu falei, tiver um método eficaz, claro, bem elaborado, bem estruturado, trazendo as aulas básicas, depois intermediárias, depois avançadas, seguir esse método, se jogar na língua inglesa,
Isso não significa morar no exterior. Se a pessoa mora no exterior ou quiser morar no exterior, vai chegar à fluência mais rapidamente sim, porque está imersa na cultura e na língua 24 horas por dia, mas não necessariamente tenha que morar no exterior para se tornar fluente. Então, método: mergulhar na língua, estudar pra caramba, ter o máximo de contato possível. Essa pessoa que tivesse as 600 horas de contato com a língua, contato de qualidade, tá? Dentro de um ano, ela tem muitas chances de chegar à fluência, mas ainda não é uma garantia. Por quê? Porque cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça funciona de uma forma, cada pessoa vai aprender a língua de uma forma. Nós não podemos esperar que João aprenda inglês da mesma forma, na mesma velocidade, no mesmo tempo que a Maria. Nós não podemos esperar que uma pessoa de 60 anos aprenda inglês tão rapidamente quanto um adolescente de 15 anos. Não significa que a pessoa de 60 anos não vá aprender inglês. Ela também vai aprender inglês, mas na velocidade dela. Eu tenho ex-alunos, era um casal. O senhor tinha 57 e a senhora 56. Eles estudaram com o meu curso, foram viajar para Londres, ficaram 2 semanas na casa do amigo e se defenderam legal, conseguiram viajar, voltaram extremamente realizados, me trouxeram até uísque da Escócia, de tão felizes que eles estavam, porque disseram assim: Fernando, a gente conseguiu se virar. Nós fomos para restaurantes, nós pedimos a comida, nós passamos na imigração, nós tivemos aperto para encontrar trem, a gente se virou. E esse era o objetivo deles, aprender aquele inglês que fosse suficiente para eles poderem viajar, porque eles amam viajar. Já tive uma aluna de quase 70 anos, que tem um neto que mora no exterior e fala inglês com ela, e essa foi a motivação dela. Ela disse: Fernando, eu quero aprender porque eu quero falar com meu neto, não quero não ter essa oportunidade. E ela aprendeu, e ela fala com o neto em inglês. Ela não é fluente, ela tinha bastante dificuldade sim, mas ela fala, ela se vira, ela se comunica. Há pessoas que talvez nunca vão conseguir chegar na fluência, por vários motivos. Então o que eu quero dizer com isso? Não caia na armadilha da fluência. Eu chamo isso de armadilha da fluência, porque muitas pessoas armam a armadilha lá, botam a fluência aqui como se fosse uma maçã linda, fácil de ser conquistada, e aí tu vai lá e pum, né? Então, fluência não é algo fácil de chegar, mas também não é algo impossível. Se eu cheguei, você também pode chegar, né? Eu não nasci falando inglês. O inglês não é a minha língua nativa. E hoje eu falo inglês não só fluente, mas também a nível nativo, com sonoridade nativa. No meu caso hoje, britânica, o sotaque bem específico da cidade de Londres, porque por todos os anos que eu morei lá. Então a fluência é possível sim de ser atingida, mas para isso precisa-se muito esforço, muito trabalho. O tempo vai variar de pessoa para pessoa, vai depender quanto tempo você vai ter disponível para estudar. Muitas pessoas vão ter 20 horas por semana, outras vão conseguir estudar 30, outras vão conseguir estudar 5, 3, 1. Paciência, cada um vai ter a sua velocidade e a sua disponibilidade também. Mas o mais importante de tudo é não protelar o início ou a retomada dos estudos. Porque pensa assim, esse casal que começou a estudar comigo quando eles tinham 55 e 53 anos, eles me disseram assim, na primeira aula: Fernando, se nós tivéssemos começado a estudar inglês quando éramos jovens. E eu disse: fulano e ciclana, não importa, vocês estão aqui agora. Se não deu para começar a estudar antes, paciência, vocês estão aqui agora, vamos começar e vamos fazer isso acontecer. E eles aprenderam, entende? Então, o que eu sempre digo para os meus alunos, tem uma idade que é melhor para se aprender inglês? Tem um momento que é melhor para se aprender inglês? Sim, tem. Mas nem sempre na nossa vida nós vamos poder fazer alguma coisa com 100% da nossa atenção ou tempo, porque, vamos pensar, guys, hoje a nossa vida é muito louca, né? É muito compromisso, é muito isso, muito aquilo, e tu te programa para fazer uma coisa num dia e tu chega lá e tá tudo mudado. Então, o mais importante é dar o primeiro passo, é começar a estudar ou retomar seus estudos e manter uma frequência. Se não dá para estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia, estude 15 minutos. Se não dá para estudar 10 horas na semana, estude 3, estude 5, mas estude, não fique parado.
Eu canso de ver alunos que começam a estudar inglês, fazem 1 ano, 2 anos, aí param, porque eu tô com um problema financeiro, ou porque eu quero dar um gás na faculdade, ou porque eu tô trabalhando muito, tô sem tempo, e param. E eu digo, não parem, não precisa estudar 100%, estuda 70%, estuda 50%, mas não pare. E às vezes as pessoas não entendem esse ponto de vista e elas param 6 meses, 1 ano e voltam e perderam tudo que tinham aprendido, ou praticamente tudo. Entendeu? Porque é um processo natural do nosso cérebro. O nosso cérebro, olha só, se eu fizer uma aula hoje e eu não for revisar, praticar aquele conteúdo numa semana depois, no meu cérebro vai esquecer até 70%, é natural, porque não houve uma maturação daquele conhecimento na minha cabeça. Então, o estudo tem que ser frequente, de preferência um pouquinho por dia, né? E aí o processo acontece, ok? Então, como eu falei, é possível aprender inglês. Eu fiz isso, você pode. Muitas pessoas já conseguiram aprender inglês e chegar à fluência e realizar seus sonhos através do meu método. É um método super agressivo, eu costumo dizer, porque ele vai... Cada aula eu abordo uma estrutura diferente e aí eu falo sobre todas as variações daquela estrutura, regadas a muitos exemplos. O meu curso hoje tem mais de 3.000 frases. 3.000 frases completinhas em inglês, que eu leio 1, 2, 3, 4 vezes, às vezes, que eu explico, eu falo o que significa, falo da estrutura, falo o que é adjetivo, falo o que é verbo, falo o que é substantivo e assim afora. Eu tenho uma aula só sobre cognatos, onde eu ensino acho que é 210 por aí, 210 cognatos mais usados dentro da língua inglesa, que são palavras quase iguais ao português. Então, numa aula dá para sair aprendendo já várias palavras. É um curso 100% online que oferece flexibilidade total para o aluno. Eu tenho alunos que estudam no intervalo do almoço no escritório. Então, eles param de trabalhar meio-dia, estão ali até 1, estão comendo no seu escritório e estão estudando. E tá ótimo, né? Tenho alunos que estudam na madrugada, quando chegam em casa do trabalho, trabalham até as 2 da manhã, chega aí, pum, tá se arrumando para ir antes de deitar, faz uma aula, repete a aula, não sei o que, faz seu estudo. Então, é um curso que oferece muita flexibilidade de horários, não precisa ir para a escola, não precisa sair da escola, sair de casa para ir para a escola, não precisa sair do escritório para ir para a escola, da empresa para ir para a escola, não precisa estar lá naquele horário. A pessoa vai estudar no horário que ela determinar para estudar. É um curso completo, como eu falei, do 0 ao avançado. Muitas pessoas que já fizeram esse curso tiveram resultados muito satisfatórios e incríveis, resultados. Não estou falando de pessoas, gostei do curso, não sei o que. Tem pessoas que voltam, dão feedback assim, tô gostando, não sei o que. Aí eu pergunto mais, mas o que é esse gostar? Porque eu também gosto de muita coisa, eu também gosto de comer melancia, eu também gosto de comer pizza, mas que resultado isso traz para minha vida? Aí eu vou investigar, eu digo, mas o que é esse gostar para ti? Me diz aí, que aula tu tá? Como é que tá? O que tu aprendeu até agora? E aí eu começo pegar lá mais aprofundadamente o que as pessoas realmente querem dizer. Eu tenho uma aluna que está se preparando para ir para os Estados Unidos agora, ela fez 6 aulas e ela me mandou um feedback esses dias dizendo assim, Fernando, tá incrível, eu tô assistindo o meu seriado favorito, que é um seriado americano, e ela disse assim, eu tô conseguindo identificar muita coisa lá dentro do seriado que antes eu não fazia nem ideia, e com 6 aulas do teu curso, ela não tá entendendo tudo o que tá acontecendo lá, obviamente, né, porque falta muito ainda, mas ela disse assim, eu consigo identificar muita coisa e já consigo entender uma ideia meio macro, assim, ideia geral do que está sendo tratado no episódio. Isso me deixa absolutamente incrivelmente feliz, né? E ela, mais ainda, porque ela tá vendo que tá tendo resultados e daqui a pouco ela vai viajar para os Estados Unidos, vai trabalhar lá e vai provavelmente morar o resto da vida lá, que é o que eu mais sonho para os meus alunos, para quem quer, claro. Outra coisa muito importante que eu tenho que falar aqui é sobre o investimento financeiro. Você já deve estar vendo o preço do meu curso aqui embaixo, o investimento. Se nós formos pensar aqui, eu já vou dizer aqui, eu já deixei aqui embaixo esse valor para que você saiba desde que entrou nessa página que aqui
Eu tenho um curso e eu estou oferecendo meu curso para que você aprenda inglês. Não é daquelas coisas que a pessoa vem aqui e fala, e lá no final vai dizer, eu tenho um curso e custa tanto. Não, tá aqui, tá na cara, tá transparente. Então, existe aqui uma diferença absolutamente gritante entre o investimento que os meus alunos fazem no meu curso 100% online, para o que as pessoas investem em estudar em escolas regulares. Por exemplo, uma escola regular aqui na minha cidade, no sul, hoje um curso em turma, geralmente turmas são de 8 até 20 alunos, a pessoa está pagando 225, 250 reais por mês, aula em turma, tá? Vamos botar 200, tá? 200 reais por mês. 200 num ano dá 2.400. Aí tem mais material. Tem escolas aqui que cobram 900 reais por ano de material. Vamos baixar, vamos botar 500. Então já vai para 2.900. Matrícula, todo ano tem uma taxa de matrícula de 100 reais, vai para 3 mil por mês. Aí vamos pensar assim, o que acontece? A pessoa começa a ir para aula, se emociona, tô aprendendo, não sei o quê, papapá. Aí faz aquela horinha e meia, 2 horas por semana, e o tempo vai passando, e a pessoa vê que a coisa não está mudando, porque o método é engessado e não sei o quê, e a pessoa vai pagando, vai para aula, vai e acaba indo para aula por ir, ou porque tem um contrato assinado. E aí assim, a pessoa passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, quando não desiste no primeiro, segundo, terceiro ano, aí fica um tempo parado, aí se frustra, aí precisa aprender inglês ou quer, aí vai procurar outra escola, outro método e vai, não sei o que, toda aquela história. Mas vamos pensar assim, se a pessoa ficar 5 anos numa escola, ela vai estar investindo 15 mil reais. Né? Se a pessoa ficar 10 anos, ela vai investindo 30 mil reais. Isso com valores de hoje, sem pensar que no futuro as coisas vão ficar mais caras, que é o que acontece no nosso país. Então, pensando se a pessoa ficar 5 anos num curso, ela vai investir 15 mil reais, é mais que 10 vezes do que a pessoa que faz o meu curso online investe. Esse valor pode ser pago em várias formas, logo aqui abaixo você vai ver, quando clicar aqui para fazer a matrícula vai ter todas as maneiras, pode parcelar em até 12 vezes no cartão, então fica super leve. O acesso ao curso é vitalício, a pessoa que fizer a matrícula vai ter acesso vitalício ao curso, ou seja, daqui 5 anos ela ainda vai ter o curso disponível para ela, daqui 10 anos ainda vai estar lá. E outra coisa importantíssima é que toda vez que eu fizer um update, um upgrade, uma atualização no curso, o aluno sempre vai ter acesso à última versão do curso. Ou seja, suponhamos que no mês que vem eu coloque mais 10 aulas lá dentro, o aluno sempre vai ter acesso a essa última versão do curso. Então qualquer melhoria que seja feita, sempre o aluno tem a disponibilidade da última versão do curso. Se você decidir fazer parte dessa jornada, e buscar aprender inglês, eu espero realmente e tenho muita convicção que esse vai ser o último curso de inglês que você vai pagar na sua vida, se você já pagou algum outro. Eu tô dando aqui também 2 bônus, 2 bônus que são 3, são 2 tipos de bônus, mas são 3, já vou explicar, peraí, não confunda. Primeiro, eu tenho uma comunidade exclusiva para os meus alunos do curso online, para que eles possam estar dentro dessa comunidade, trocar ideia entre eles, ter acesso a materiais que eu jogo lá dentro também, ter acesso a materiais extras, aulas que eu jogo lá dentro, alguns vídeos motivacionais também. Então é uma comunidade dentro do Facebook que só os meus alunos do meu curso online podem estar lá. Então é uma coisa automática, né? A partir do momento que você fizer a sua matrícula, você recebe um e-mail da plataforma onde o meu curso está hospedado, que é a Hotmart, e ali já tem o acesso ao curso. Quando fez o acesso ao curso, a primeira coisa que você pode fazer lá é entrar, clicar no link e entrar na comunidade, é automático, e aí aqui a gente aceita, pum, entrou, tá lá dentro da comunidade, pode fazer amigos, conversar com quem quiser, pode daqui a pouco pegar o contato de um colega lá e começar a conversar com o colega, trocar ideia, falar inglês, pode fazer o que quiser. Então esse é um bônus, e outro bônus que é duplo são 2 e-books. O primeiro é o e-book Inglês para Viagens, com diálogos completos, fazendo check-in no aeroporto, passando na segurança, chegando, o papo que existe entre os flight attendants, como é que chama? Esqueci em português.
os comissários de bordo e você, imigração quando está chegando no país, fazer check-in em hotel, sair para comer, sair para ir em pub tomar uma cerveja, enfim, todos esses diálogos que são primordiais para quando se viaja tanto a turismo quanto a negócios, tem diálogos completos e eles estão acompanhados de áudios para que a pessoa possa praticar. Então esse é um dos e-books, e outro e-book é o e-book com os provérbios mais usados por nativos, tá? Que vão totalmente de sopa para quem entra nessa jornada junto comigo. Então, se você quiser começar a estudar inglês, retomar seus estudos, por algum motivo está parada, se já estudou, já fala muito bem, já está no avançado, quiser se reciclar, se você quiser ter uma chance maior de ganhar aumento por falar inglês no seu trabalho, trocar de emprego, viajar e se sentir independente, fazer um intercâmbio ou estudar no exterior, fazer uma faculdade gratuita no exterior, pensa. Morar no exterior, eu te convido para entrar nessa jornada comigo. É só clicar aqui embaixo, fazer sua matrícula e você vai ter acesso direto ao curso completo. É importante também que eu diga que se você decidir fazer sua matrícula agora, clicando no botão aqui abaixo, os próximos passos são bem simples. Você vai ser levado diretamente para um link dentro, que é um link da plataforma Hotmart, que é 100% seguro, é a melhor plataforma que tem na América do Sul, uma das melhores e maiores do mundo, então não tem risco nenhum. Você vai colocar seus dados, os dados vai selecionar a forma de pagamento, você pode pagar à vista no boleto, pode pagar à vista no débito, à vista no crédito, parcelado no crédito, pode pagar com Google Pay, PayPal, tem 1001 formas de pagar aí, tá? Então, a partir do momento que você efetuar o pagamento e o pagamento for aprovado, você já recebe um e-mail da Hotmart. Então use o melhor e-mail, tá? Não use um e-mail aí secundário, terciário, que você não tem muito acesso, tá? Use o seu melhor e-mail. Você já vai receber o e-mail da Hotmart com os dados para acessar o curso. E aí nesse e-mail, depois de aberto, você clica lá no acessar produto, você vai cair diretamente dentro do curso, tá? E aí já pode começar a estudar, já pode tocar a ficha, importantíssimo dizer que todos os meus alunos têm suporte diretamente comigo, tá? Via e-mail e também via página, a comunidade lá no Facebook, então, qualquer momento que tiver algum problema, um problema técnico, digamos, um problema com a plataforma, esses tempos uma aluna mandou um e-mail pedindo assim, Fernando, não estou conseguindo acessar o curso, aconteceu alguma coisa, e aí eu pedi para ela me dar um tempinho, a minha equipe aqui entrou em contato com a Hotmart e eles estavam fazendo uma repaginada na plataforma e ficou parado por algumas horas, mas depois deu tudo certo, foi tudo bem, eu falei com ela, depois ela conseguiu acessar e voltou aos seus estudos. Então tem suporte para qualquer problema técnico, dificuldades ou daqui a pouco, se está com alguma dificuldade numa específica aula, pode entrar em contato também, que nós estamos aqui disponíveis para ajudar, explicar de alguma outra forma, recomendar formas de estudar. E também é importantíssimo dizer que esse produto tem uma garantia incondicional de 14 dias, ou seja, se você decidir clicar no botão abaixo e se matricular e entrar no curso, você tem 14 dias que você pode ir lá, estudar, fazer uma aula, fazer duas, seguir o meu método, nananana. Se você não gostou por qualquer motivo, você vai lá, cancela a sua matrícula e o dinheiro é mandado de volta para você, restituído para você diretamente pela plataforma, não passa por mim em momento algum, e aí você cancela a sua inscrição, sua matrícula no curso e tem o seu dinheiro devolvido 100%. 14 dias de garantia incondicional. Então, acho que não tem muito risco. Eu te convido então para pelo menos tentar. Clica aqui embaixo, faz a tua matrícula, recebe o e-mail, entra no curso, começa a estudar e eu tenho certeza que a partir da primeira aula você vai gostar
do método, vai gostar da maneira com que eu ensino inglês e vai estudar muito e vai aprender inglês e vai mudar de vida e vai melhorar e vai realizar todos os seus sonhos como eu realizei todos os meus sonhos com a língua inglesa. E também muitos dos meus alunos conseguiram chegar nos seus objetivos e outros que estão estudando agora já estão encaminhados para chegar lá. Então, se você tem algum objetivo relacionado à língua inglesa, que eu acredito que sim, porque é por isso que você está aqui, né? Se não, imagino, não veio aqui para ver uma cara feia assim, então deveria estar assistindo alguma coisa lá no Netflix, né? Então, te convido, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Clica aqui embaixo, faz a tua matrícula e vamos junto nessa caminhada, porque eu tô aqui para ensinar inglês da forma mais correta, honesta e transparente. Isso é o que mais importa e também uma coisa que me deixa dormir todas as noites de maneira muito tranquila, sabendo que eu sei o que eu faço e tenho consciência do que eu faço de forma transparente e honesta. Então, vamos lá, te convido. Vamos lá. Tô esperando ainda, vamos? Go, 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 go! Cheers! Bom curso! Espero você lá dentro.